o solo tem essa... Significa que o ambiente de tomada de decisão de uso do solo, ele é um ambiente de antecipações cruzadas. Não é isso? Sim ou não? Ou seja, eu tenho que antecipar a decisão dos outros para tomar a minha própria decisão. Como eu sei qual vai ser a decisão dos outros? Como eu sei? Teoria fragmentista. Fragmentista, eu pego uma frequência de acontecimentos e projeto no futuro. Não é isso? Acontece isso? Por exemplo, você se pergunta, faz yoga todo dia, antes de dormir, e alugou um apartamento num lugar onde as pessoas são super zen. Porque você quer ficar com as pessoas zen. Então, que você se identifica. Meu sobrinho, eu também sou zen. Mentindo, mas eu digo que sou zen. Meu sobrinho diz, eu tenho um apartamento ao lado do teu. Meu sobrinho diz, pô, tio, vou morar lá. Vai lá. Tomou uma decisão. Ele arrasta. Ele entra lá. E você começa a perceber que ele também tem a espiritualidade dele. De outra natureza. Você tem que sintonizar o coração dele com um cosmos através da percussão. Vocês sabem que o Castro fala isso, né? A percussão tem um papel importantíssimo na sintonia espiritual. Então começa, você está lá na sua meditação, começa um barulho. E uma marisia que entra pela sua janela, você com a sua filha recém-nascida, preocupada, que tem que ter um ambiente sem fumaça, e com esse tambor de percussão começa a entrar uma marisia. Puxa, a coisa está ficando difícil. O teu vizinho, que é mais radical do que você, disse, é impossível. Eu vou sair dessa parte. Decide sair da parte. Porque meu sobrinho está em ação. Quando o cara sai, deixa o apartamento. O meu sobrinho, que é muito gregário, como todo rasta, chama um amigo dele também rasta para morar ao lado dele. Então, o que era um tambor de percussão, agora são dois. A marisinha potencializa por dois. E o seu outro vizinho decide ir embora. Pouco a pouco, o que vai acontecer? Um prédio rasta. Modelo de Schilling. Todo mundo conhece o Schilling? Clássico, né? Modelo de Schilling de 71, modelo de segregação de Schilling. Modelo de Schilling. Micromotivos produzem macrocomportamentos. Clássico do Schilling e o artigo de 71, que é a referência sobre segregação. É o modelo de referência sobre segregação. Thomas Schilling. Todo mundo deve conhecer. Exatamente isso que o Schilling vai dizer. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, como você não antecipou que eu ia emprestar na tua frequência, você não antecipou, porque eu nunca tinha emprestado no passado o meu apartamento para o meu sobrinho rastro. Esse acontecimento imprevisível, porque não estava na tua frequência, produziu o quê? Uma mudança radical. Uma mudança radical. Uma reconfiguração de usos do solo.
Portanto, o que você me disse, que você pode projetar o futuro para tomar suas decisões do presente a partir das frequências, eu te dei um exemplo mais ou menos banal, que não é bem assim. Portanto, as tuas decisões são tomadas nesse ambiente de incerteza radical urbana, produzida por uma decisão individual. Agora, se eu digo que existem profissionais da antecipação urbana que procuram antecipar as antecipações, como o próprio Keynes dizia do mercado financeiro. O Keynes não dizia do mercado financeiro? O que o Keynes dizia do profissional das antecipações? O que faz um profissional das antecipações no mercado financeiro? Cadê a escola pós-keynesiana do CDPLA? Acabou? Desapareceu? Cadê o Croco? Cadê esse pessoal? Não tem mais? Vocês não viram isso? Então tem que voltar a ver. O que eles vai dizer que existe uma figura que é o chamado profissional das antecipações. O profissional das antecipações é aquele cara, no mercado financeiro, as ações basicamente são autorreferenciais. Os preços das ações são autorreferenciais. Portanto, o preço de uma ação é o que as pessoas acham que esse preço da ação vai ser. Não é isso? Ela é autorreferencial. Existe o profissional que procura o quê? Antecipar as antecipações dos participantes do mercado financeiro. E mais do que isso, vai procurar emitir ruídos, sinais, para que converjam opiniões desses agentes que antecipam as suas decisões no mercado financeiro. Pois na cidade tem algo parecido. Na cidade tem um profissional das antecipações de uso do solo. Quem são os profissionais da antecipação do uso do solo? Quem é que ganha com uma mudança não esperada de uso do solo? A princípio, todos que querem ganhar. Quando você compra um imóvel, você vai comprar um imóvel. Você é uma pessoa que vai comprar um imóvel. Por que você vai comprar um imóvel? Quais são os seus motivos? Como um ativo. Como um ativo? O que é como um ativo? Como um ativo financeiro. É algo que eu posso... Que você espera que... guardar a minha riqueza. Um ativo ou um ativo que preserva valor? Sim. Um ativo que preserva valor. Sim. Ou, se possível, aumente. Sim. Isso? Então você tem um motivo especulativo, um motivo, digamos, financeiro. Financeiro também. Como um ativo. Sim. Tem um outro motivo? Sim, o valor de uso do imóvel para mim. Para residir. Para residir. Você tem dois motivos. Sim. Tá certo? Tem um motivo residência e um motivo financeiro. Sim. O motivo financeiro, o teu imóvel vai valer em função de quê? Em função da dinâmica de uso do solo da cidade. Isso. Exatamente. Então, quando você compra um imóvel, o que você imagina? Qual é a posição relativa desse imóvel na hierarquia de valores da cidade? Sim. Certo? Sim. E procura o quê? Se você quer preservar o valor dele, procura antecipar se a posição relativa dele se mantém no tempo. Sim. Se você quer melhorar o teu patrimônio, o que você faz? Vamos. Escolhe o imóvel na melhor posição relativa possível. Não, na melhor posição relativa não. Se ele já está na melhor posição relativa, você vai aumentar o teu patrimônio? Você vai mantê-lo. Escolhe aquele que vai aumentar, cuja posição Claro, relativa você vai evoluir no tempo. procurar escolher um imóvel que você antecipa que vai mudar a posição relativa para uma posição na hierarquia superior à que ele tem hoje. Sim. Não é isso? É isso. Você
Todo mundo. Ou quase todo mundo. Quase todo mundo faz esse cálculo. Portanto, todos nós somos, quando tomamos uma decisão de comprar um imóvel, somos movidos pelo motivo residência e somos movidos por esse cálculo que você acabou de fazer. É um cálculo do teu ponto de vista patrimonial. Mas existem os profissionais que vivem disso, que vivem do ganho que eles podem ter da mudança da posição relativa dos imóveis no futuro. Esses eu chamo dos profissionais da antecipação urbana. São os capitais imobiliários. Os capitais imobiliários, qual é a sua função? Produzir um uso do solo superior ao uso atual. E para isso eles têm que projetar no futuro numa posição melhor do que a posição atual. Só que para isso todos os outros têm que fazer a mesma coisa. Ele tem que antecipar, portanto, a antecipação tua. Porque se ele não antecipa a sua antecipação, a antecipação que ele fez não vira realidade. Ele é um profissional da antecipação. O capital imobiliário, portanto, o capitalista imobiliário, é essa figura que, de uma certa forma, vai procurar o quê? Antecipar a antecipação das pessoas no uso do solo. Tá claro? Tá claro ou não? Para isso, ele vai procurar emitir sinais, ruídos. Esses sinais, esses ruídos, vão se cristalizar numa antecipação de uma estrutura urbana futura. De uma estrutura urbana futura. De uma hierarquia, portanto, de uso dos solos. Se a sociedade é uma sociedade estratificada, essa hierarquia de uso dos solos residenciais vai estar estratificada também, de uma certa forma. Certo? Quantos de vocês vivem num lugar onde as pessoas são muito diferentes de vocês? Vou repetir a pergunta. Quantos de vocês vivem num lugar onde as pessoas que vivem perto de vocês sejam muito diferentes de vocês? Nenhum. Nenhum. Ok. Isso é uma coisa interessante. A tradição neoclássica de economia urbana, de uso do solo residencial, vai definir as preferências a partir de duas variáveis. Quais são as duas variáveis? Quem já viu os modelos neoclássicos? Modelo neoclássico urbano. Hein? Distância e espaço. Distância, consumo, área, ou seja, tamanho. distância é acessibilidade e consumo de espaço. Essas são as duas variáveis. As duas variáveis que as pessoas... E essas duas variáveis vão definir um trade-off. Numa mesma curva de indiferença espacial, numa mesma curva que me dá a mesma preferência de localização, a curva de indiferença espacial, eu tenho um imóvel muito bem localizado, pequeno, e eu me disponho a abrir mão de acessibilidade para ganhar espaço. Então, eu troco um apertamento bem localizado por uma casa maior, menos localizada. Esse é o critério que os neoclássicos utilizam para as escolhas residenciais. Discussão sobre mobilidade residencial. Eu estou convencido que o que determina a escolha residencial é um outro elemento. É uma externalidade de vizinhança. É uma externalidade de vizinhança que diz: eu me sinto bem com aqueles que são parecidos comigo. Eu quero estar próximo dos meus próximos. Portanto, quando eu busco uma localização para morar,
eu busco basicamente não acessibilidade, não me importa muito onde esteja. Também não busco quantidade de espaço, eu busco basicamente externalidade de vizinhança. Estar próximos dos meus próximos. Esse é o fator determinante. E vocês me deram uma certa razão. Qual é o problema nessa escolha de localização residencial? Se eu quero estar próximo da Jupira, porque somos semelhantes, temos os mesmos valores, gostamos de estar juntos, quando ela passeia com o filho dela e eu com o meu cachorro, ou eu com o meu filho e ela com o cachorro dela, bom, falamos mal do Temer e nos insurgimos contra esses assassinos da Marielle, enfim, portanto, e depois a gente está puto da vida, vai tomar uma cachaça. Então, essa é a vida que eu gosto. E é por isso que eu quero viver perto da Jupira e a Jupira quer viver perto de mim. E esse fato produz uma externalidade. De morarmos juntos, produz uma externalidade, que é de vizinhança nossa. Quem produz essa externalidade de vizinhança nossa? A decisão dela de morar nesse lugar e a minha decisão de morar nesse lugar. Mas eu não decidi morar nesse lugar pela bananeira que esse lugar tem. Eu decidi morar nesse lugar porque a Jupira, eu antecipo que a Jupira mora nesse lugar. E a Jupira mora nesse bairro porque ela antecipa que eu vivo nesse bairro. Mas as nossas decisões são independentes. Nós não fazemos uma assembleia de professores universitários para decidir onde moramos. As nossas decisões são independentes. Como se produz essas externalidades de vizinhança numa sociedade onde é o mercado, que por definição são decisões autônomas e independentes, tem que coordenar as nossas decisões e fazê-las convergir espacialmente. Não é uma operação simples. Não tem um planejador que vai dizer tal bairro vai estar o Pedro e a Jupira. Não existe isso. Isso se produz numa dinâmica especular. Essa externalidade de vizinhança, porque é produzida numa dimensão especular, eu vou chamá-la de convenção urbana. Portanto, as externalidades de vizinhança, para mim, são convenções urbanas. São convenções urbanas. E são produzidas por um processo especular. Eu não vou explicar. Quem quiser, vou fazer publicidade, tem aqui esse livrinho que tem uma discussão sobre isso, que se remete a uma literatura. Mas o que é interessante para mim é que a cidade é essa constelação de externalidades de vizinhança que eu chamo de convenções urbanas, produzidas pelo mercado. Produzidas pelo mercado. Só que, se existe um profissional da produção de materialidades residenciais, e eu estou feliz da vida em morar no bairro, porque a Jupira mora nesse bairro, eu vou procurar, e eu quero oferecer, e eu, uma capitalista, quero oferecer um bem imobiliário para mim, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Falar que a Jupira mora ali. Desestabilizar essa convenção urbana. Não. Desestabilizar essa convenção urbana e emitir sinais do surgimento dessa mesma externalidade urbana num outro lugar, onde ele vai oferecer materialidades residenciais. Portanto, a prática, quando você tem um bem durável, de longa duração, qual é a prática comum que se utiliza? Economia industrial. 2. Já viram isso? Manual do Tirone. Todo mundo vê o Tirone. Não? Olha, gente. Qual é a prática que as indústrias se utilizam
para renovar a sua oferta se ela produz bens duráveis. Obsolescência programada, depreciação fictícia. Não é isso? Depreciação fictícia. Portanto, os capitais imobiliários, se eles têm como oferta um bem de alta durabilidade, um bem altamente durável, 75 anos é a idade média do imóvel, eles têm que fazer o quê? Eles têm que ter uma prática de depreciação fictícia dos seus estoques imobiliários. O problema é que por detrás desses estoques imobiliários estão a Jupira e eu, que elegimos viver num apartamento com características, com certas características, varanda, ou piscina, ou nada disso, ou enfim, mas o que nos motiva para estar nesse bairro é essa externalidade de vizinhança. Portanto, quando eu, capitalista imobiliário, introduzo uma prática de inovações de produto, diferenciação de produto, quando eu tenho uma prática de diferenciação do produto imobiliário, eu necessariamente tenho que introduzir o quê? Uma estratégia de desestabilização de uma convenção urbana e deslocar essa convenção urbana para o lugar onde eu estou oferecendo os imóveis. Portanto, a prática de depreciação fictícia é também uma prática de inovação espacial. Uma depreciação fictícia do estoque imobiliário necessariamente é uma oferta de inovação espacial que envolve um deslocamento de externalidade de vizinhança. Tá claro isso ou não? O que eu estou falando para vocês? Como a cidade muda. Estou falando disso. Qual é a dinâmica de mudança da estrutura urbana a partir do mercado de solo? Mercado de solo, uso residencial. Quando as pessoas, as famílias buscam o uso residencial, elas buscam motivadas por uma externalidade de vizinhança. Essa externalidade de vizinhança é uma produção coletiva da psicologia social, que eu chamo de convenção urbana. Os profissionais da antecipação, os capitalistas imobiliários, procuram, ao mesmo tempo, depreciar o estoque físico imobiliário e deslocar espacialmente essa convenção urbana. E para isso eles propõem inovações espaciais. Portanto, a dinâmica de produção da cidade capitalista via mercado de solo é uma dinâmica de produção incessante de inovações espaciais. Essas inovações espaciais estão deslocando externalidades de vizinhança, desestabilizando localmente uma convenção urbana e deslocando essa mesma convenção urbana para um outro lugar da cidade. Tá claro? Porém, quando eu vou deixar a apresentação, porque eu já estou no slide 45, que eu não passei. Acontece sempre isso. Tudo bem. Mas diz. Mas essa externalidade urbana vai ter que se materializar, ou seja, você não vai, o promotor imobiliário não vai vender um lugar que tem gente zen ou tem gente que gosta de falar mal do Temer. Ele vai transformar isso numa externalidade concreta de um tipo de produção imobiliária, um tipo de ambiente urbano que determinados grupos de pessoas gostam.